né, hoje nós vamos falar para vocês sobre um tema bem atual, que é gestão de frotas. Então, para quem não conhece, a DDMX é uma plataforma avançada de software. Então, nós vamos falar da nova plataforma Telemetria CAM, né, com os nossos engenheiros de aplicação, e muito mais. Então, o nosso público-alvo são vocês, empresas de rastreamento. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, que separaram essas 2 horas nessa tarde para estar conosco. Gostaria de passar uma instrução que para enviar perguntas, o áudio de vocês não está liberado, tá? Então podem mandar as perguntas através desse ícone da interrogação que está aparecendo para vocês. Todas as perguntas eu vou visualizar aqui e vou repassar para os palestrantes. Vocês podem mandar as perguntas durante toda a apresentação, que eles vão respondendo. E no final também a gente vai ter um tempo exclusivo para as perguntas. Espero que gostem e façam o máximo proveito dessa apresentação, que vai ser bem interessante. Para quem não me conhece, creio que a maioria conheça, eu sou a Renata Vieira, sou consultora em rastreamento e tenho 10 anos de experiência aí nesse mundo do rastreamento. Sou uma entusiasta, na verdade, desse mercado. Tenho alguns grupos aí de WhatsApp, né? Creio que muitos de vocês participam. Gostaria de convidar agora para falar para nós sobre o institucional da DDMX e contar um pouco sobre a história da empresa, né? Essa história de sucesso. O Luiz Guilherme, que ele é o diretor comercial, e logo em seguida o Maurício Alvarenga, que é o diretor de novos negócios. Então, Luiz, eu gostaria de te passar a palavra agora para você se apresentar, falar aí um pouco dessa sua trajetória comercial aí na DDMX e falar para nós também do institucional. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos. Bom, como a Renata me apresentou, meu nome é Luiz Guilherme, estou na DDMX há 2 anos e meio. Estou trabalhando aí junto com o Maurício, a gente compõe aí o quadro comercial da empresa, tá? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história da DDMX, tá? No final vai ficar um contato nosso aí também para qualquer dúvidas futuras que podem vir a ocorrer, qualquer tentativa de contato com a gente para conhecer ainda mais a plataforma nossa, para avançar em relação a parcerias comerciais, que é o principal foco nosso hoje nessa tarde, tá? A gente vai estar sempre à disposição para poder ajudar para vocês. Vamos lá para falar um pouquinho da história da DDMX. Bom, falando um pouco bem do início da DDMX, foi uma empresa criada em 2019, né, dentro da Universidade Federal de Itajubá, que já é um polo de inovações tecnológicas no sul de Minas e referência no Brasil. Né? A DDMX veio com o intuito de desenvolver soluções de inteligência para operações logísticas, tá? Então, era o principal objetivo da DDMX, é trazer coisa nova para o mercado. E para isso a gente tinha que entender a dinâmica de operação, as soluções que já existiam no mercado, e a partir disso a gente fazer uma análise de dados mais completas, fazer essa interpretação de dados e transcrever isso num sistema onde fique com uma facilidade grande para os clientes finais conseguirem visualizar essa inovação tecnológica e essa interpretação de dados. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho de como surgiu a DDMX surgiu dentro de uma incubadora, dentro da Universidade Federal, tá? Então, a maioria do quadro dos sócios da empresa são todos formados em engenheiros pela Universidade Federal de Itajubá, tá? Temos algumas parcerias dentro da universidade, então, como eu comentei com você, como comentei com vocês, a gente tem um braço que a gente busca sempre estudos de novas tendências tecnológicas, aí está o IT, Big Data Analytics, inteligência artificial, Machine Learning, que são temas que a gente está constantemente estudando isso. Para isso, a gente tem uma parceria com a universidade, mesmo depois de sair da parte de incubação de empresas, a gente mantém uma parceria com eles, que é o Synapse, que é uma parceria que a gente tem, onde a DDMX banca parte do
do projeto de pesquisa, onde a gente passa alguns desafios para os alunos dentro da universidade, para eles buscarem novas tendências tecnológicas, novos estudos, para que a gente consiga absorver isso dentro da DDMX. Grande parte hoje do quadro de funcionários nossos, tanto aquela passagem de fase de sair de uma universidade e entrar numa empresa, a gente faz esse acompanhamento, a gente tem vários estagiários que trabalham com a gente, que eram desse programa, desse Sinapse, e muitos deles hoje são funcionários e corporam um quadro de funcionários da DDMX. Tá? Então, somos uma empresa que a gente busca sempre esse conhecimento, essa busca por conhecimento constante. A gente não abre mão disso daí, porque a gente acha que a gente vai manter sempre em atualização com o mercado. E isso a gente, pelo menos eu também entendo que é muito importante para sempre estar inovando e trazendo novas tecnologias, tanto para a plataforma quanto para o cliente final. Tá? Eu gostaria de passar a bola agora para o Maurício, que é o diretor de novos negócios, meu parceiro, que está cuidando da parte comercial da DDMX desde o início dela e compõe o quadro de sócios da empresa, que vai falar para vocês um pouquinho, vai se apresentar e falar um pouquinho para vocês de como a gente trabalha também. Obrigado. Beleza, Luiz. Obrigado. Uma boa tarde, pessoal, a todos aí presentes. Primeiro eu queria me apresentar. Meu nome é Maurício Alvarenga. Como o Luiz colocou, eu estou na DDMX desde o início do nascimento, lá atrás, no processo de incubação, sempre atuando em vendas, em campo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e espero que participem, tá, nesses momentos nossos de troca de informação, de perguntas. É um momento rico, com muita informação vinda da nossa equipe, então eu acho que a turma vai gostar. Quero também agradecer bastante a parceira Renata, né, que sempre incentivou, tem apoiado, tem uma confiança grande, e sem ela esse projeto não teria sido viabilizado da forma que está nascendo. Tá? O webinar de telemetria, esse nosso momento, ele se relaciona muito com o sobrenome nosso da DDMX. Para quem conhece, e é importante que saibam, a DDMX Inteligência em Análise de Dados, que é o nosso nome. E o DNA nosso é a análise de dados, é fazer a coleta massiva de alto nível das informações de campo, dos ativos, para fazer gestão. Então, eu acho que tem tudo a ver esse webinar com esse momento de trazer os parceiros das empresas de rastreamento para entender um pouco mais e trocar informação. E, para isso, o nosso time de engenharia e da parte técnica está aí aguardando para falar. Eu vou dar andamento, passando o bastão agora para a Renata e para a Renata apresentá-los. E, mais uma vez, agradeço e espero que todos participem e fiquem bastante satisfeitos para a gente dar sequência em outros que virão. Ok? Muito obrigado, um forte abraço. Pessoal, Renata, eu agradeço aí a fala do Maurício e do Luiz Guilherme, né? Depois vocês vão ter também o contato do pessoal também aí do comercial. Agradeço aí, Maurício, a parceria, né, de longos anos e amizade, principalmente. E aí, pessoal, eu gostaria de convidar agora, que é uma parte bem importante do nosso webinar, o Luiz Sérgio. Ele é um dos fundadores da DDMX e também diretor de operações. Ele conhece assim, tudo do sistema, conhece muito de equipamento, muito dessa parte de operação de campo e tudo. Então, Sérgio, eu gostaria de te convidar para falar para nós do sistema, né, das ferramentas que são disponíveis para o cliente, empresa de rastreamento, para ele fechar muitos negócios aí com o cliente final. Eu sei que você vai trazer muitas coisas interessantes aí de telemetria também para nós, porque eu entendo, pessoal, eu com a minha experiência de consultora, que esse é um momento propício para as empresas de rastreamento inovarem, saírem da caixa, sair da localização, do básico e investir aí no ramo de telemetria, né, que é aplicado em vários segmentos, linha amarela, a parte de siderurgia, mineração. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Renata, obrigado aí pela
Alô? Desculpa. Obrigado por chamar aqui. Eu vim falar para você, assim, meu nome é Luiz Sérgio, né? Sou diretor operacional da DDMX. Desde o início estamos aí junto com uma equipe, né? Desde o comecinho da gestação da empresa e até hoje, do jeito que ela tá se pondo no mercado, né? E a gente tem um grande foco mesmo como objetivo do sistema da DDMX é fornecer plataforma, né? Fornecer o sistema que o pessoal consiga usar. Pode passar, Zé? A DDMX tem como seu diferencial, né, ser um software amigável e de fácil utilização pelo usuário. Desde o cliente final, aquela empresa que contrata o serviço de rastreamento, de telemetria, de gestão, lá na ponta, até o parceiro comercial, onde ele pode fazer tudo o que ele precisar dentro da mesma plataforma, né? Então, a gente fornece ao parceiro a ferramenta para ele fazer toda a parte de configuração e vender o sistema dele para os clientes através do monitor, né? Então, a gente fornece assim, um sistema que vai desde a parte básica, né, do sistema, você pode fazer desde a parte básica do monitoramento, onde é focado em localização e velocidade, como telemetrias avançadas com equipamentos mais robustos, né, onde você consegue muita informação, né? A gente tem bastante já equipamentos integrados, e atualmente a gente está trabalhando na última integração da telemetria avançada do VLOC com hardwares da K9. Tá? Pode passar, Zeus? Esse objetivo, a gente direciona as integrações de hardwares que possuem riqueza de informação. A gente trabalha, então, com leitura de CAN, periféricos especiais via RS-232 ou 485, entrada de pulso digital e analógico. A gente procura pegar hardwares que possuem grande capacidade para prestar um serviço de maior qualidade, né? Então, assim, e a gente gosta de trabalhar com hardwares que possuem, né, que podem realizar programação interna pela equipe de engenheiros da DDMX para cada vez conseguir mais informação e obter mais dados para ser tratados e para ser passados, para serem passados para o gestor da frota, né? Então, assim, nesse caso, a gente consegue fazer tentar toda a plataforma que você vai mexer com hardware possa ser realizada dentro do sistema. Atualmente a gente está trabalhando com alguns hardwares, né? A gente tem Santec, QuickLink, Maxtrack, Newtek, Posito. A gente está integrando a maior quantidade de marcas possíveis e focando principalmente sempre no ganho de dados, na quantidade maciça de dados, na qualidade da informação. A DDMX ela possui o seu foco direcionado, né, em desenvolvimento nessa plataforma, Zeus, na base da telemetria avançada, no qual assim, ela coleta os dados e integra numa forma onde você passe para o seu cliente, passe para o gestor da frota, o responsável pela utilização do dia a dia, as informações gerenciais. Então você tem um monte de dados, né? Você tem uma quantidade enorme de dados onde serão tratados e mostrado realmente o que precisa um gestor saber, o que precisa realmente de informação para a tomada de decisão. Porque o gestor na ponta lá, o gestor que toma conta das suas máquinas, o que ele precisa, ele não quer perder tempo analisando dados, ele quer simplesmente saber o que ele precisa fazer, quais são as informações que ele precisa para poder gerar informação, gerar ações, gerar conhecimento para as suas tomadas de decisão. Então a gente trabalha muito com análise de dados, que até está no nome da empresa, e com demonstração com a parte de medições de BI, né? A gente tem uma coisa legal que a gente faz, a gente consegue ganhar na produtividade com o relacionamento direto com o motorista. Então, assim, o fato de um gestor, de uma pessoa que está tomando conta da sua frota, eu estou falando da frota do cliente final, tá? Que também tem essa possibilidade lá na ponta, o parceiro comercial disponibilizar esse serviço para o cliente, onde ele vai ter acesso, ele vai ter controle de comunicação entre o sistema e o motorista. Então isso
essa facilidade de operação que a plataforma possui, ela tem grande produtividade, pois esse canal de comunicação aberto entre os ativos e o seu controle, você reduz o tempo de resposta da operação, trazendo assim resultado. E o resultado que, no final das contas, é o que importa para quem é o gestor da frota. Então, ele tem uma grande produtividade na sua própria cadeia, conseguindo fazer, só de conseguir fazer essa comunicação e fazer essa gestão dos dados, né? E além de facilidade de comunicação com o motorista também, tá? E a DDMX, assim, para o trabalho de parceiro comercial, ela se embasa em 2 sistemas, né? São 2 plataformas, uma plataforma que é o gestor e o monitor. Então, ela é dividida entre o gestor é a plataforma que o parceiro comercial utiliza. É onde você tem todo o controle do que vai ter dentro da sua base de cliente. Então, você vai conseguir, em uma ferramenta, você vai poder ter N clientes de monitoring e você vai conseguir fazer tudo o que você precisa dentro da mesma plataforma. E o seu cliente, o que você vai estar vendendo, fornecendo o serviço, ele tem um sistema, ele enxerga um outro sistema que é o monitor. É onde que realmente importa para ele, que são os veículos, os dados de telemetrias, relatório, rotas, mapas e todos os BIs, todos os sistemas, todo o sistema todas as ferramentas que são fornecidas pelo parceiro comercial, né? O gestor, ele é a base de toda a implementação do que o cliente dele vai ter. Nele, você consegue fazer configuração de um módulo, envio de comandos, criação de conta, disponibilização de serviços, configurações iniciais, a criação de motorista, passageiro, com regras de controle de motorista. Então, você consegue, em uma plataforma, se você consegue montar toda a conta, você vai desenhar toda a conta, disponibilização, mapas iniciais. Então, assim, ela é a plataforma que, a partir do momento que você configura e você entrega para o seu cliente final, a partir disso você só vai gerenciar caso você tenha necessidade e tipos de contrato. Se você tem um contrato com um parceiro comercial onde você fornece a gestão das máquinas também, por exemplo, aí você pode gerenciar ela tanto da conta dele como através do gestor, né? E ele é a ferramenta, assim, que é o sistema que a empresa parceira vai ter na mão, tá? Dentro desse, pode passar, Zeus, por favor? Dentro desse gestor, vocês entendem, assim, que todo o controle que você tenha, você vai fazer dentro dessa ferramenta com N monitors, onde você vai poder vender para inúmeros clientes, criando a regra de serviço de cada um deles, né? Que você tem planos onde você vai fornecer para o seu cliente relatórios, tipos de relatório, tipo de serviço, tipos de ferramentas de configuração, como também vai ser a mesma plataforma onde você consegue fazer toda a sua gestão de módulos. Você faz a configuração, o controle, e você pode ter também controle de chips, por exemplo, controle de ordem de serviço, você consegue acompanhar o seu cliente, o seu técnico, desculpa, na execução do serviço dele. Então, é uma ferramenta bem integrada, né? Então, você entenda como o gestor é realmente a empresa de rastreamento, né? O parceiro comercial que fornece o serviço. E o Fleet Monitor é realmente a plataforma que o cliente vai acessar pela internet, pelo seu computador ou aplicativo pelo smartphone. O Fleet Monitor, né, que é a ferramenta, é onde que o cliente da ponta, que é o seu cliente, vai acessar. Então, nessa ferramenta, ele tem acompanhamento de tempo real, né, em tempo real dos dados que o veículo recebe, ele tem a parte de relatórios, rotas percorridas, então ele tem várias ferramentas e várias funcionalidades, onde vai de acordo com o plano que você vendeu para ele, né, que ele vai acompanhar os seus veículos no dia a dia, né. E ele é importante que dentro dele você também tem os BIs que você pode, que realmente vai ser a ferramenta importante lá para o gestor da frota.
Então você tem dentro desse, então você pode soltar, né? Então as ferramentas diferenciais do Monitor, além dessa facilidade, ele tem quatro produtos dentro dele que a gente pega muito nesse ponto de referencial, onde diz que é ali que o gestor da operação, o seu cliente, vai ter realmente o ganho, né? Que vem a ser nos BIs, né? Que é o Business Intelligence, que faz exatamente isso, de tratar todos os dados, pegar tudo que tem no sistema e mostrar para o cliente o que ele precisa saber para poder agir na frota. Então ele vai condensar aquele tanto de informação e mostrar aonde ele tem o ganho, né? O que ele pode fazer, o que está errado. Controle de jornada, que a gente vê algumas empresas possuem isso separadamente, né? É onde você faz todo o controle do seu... O motorista pode fazer esse controle, troca de mensagem entre o motorista, entrada de trabalho, final, o tempo de almoço, carregando, descarregando. Você consegue fazer tudo isso por dentro do sistema. As rotas programadas, né? Que é onde você estipula rotas pré-definidas, aonde os veículos eles devem fazer aquele trajeto para você conseguir ter esse controle da execução, e só vai ser recebido se algo errado acontecer, e não ficar recebendo aquele monte de mensagens e verificações que a gente entende que acabam mais poluindo do que ajudando, né? E o ranking de motorista também, que todo mundo conhece mais como o Drive Behavior, né? Que é a gestão de como o seu motorista comporta, porque a gente faz dentro do sistema as vinculações de duas formas, ou é o veículo ou o motorista. Então você consegue saber tudo quando você trabalha com veículo, você tem toda a referência apontada para o módulo, para o hardware instalado no equipamento. Quando você trabalha com o motorista, você tem as vinculações todas referentes ao motorista, independente de que carro ele andou, independente de caminhão, o que a máquina que ele utilizou, você vai ter as características de pilotagem dele. Então é um ponto bem distinto, né, de se trabalhar. Renata? Zeus? Sérgio, eu tenho uma pergunta para você aqui. Na verdade, não tem o nome da pessoa porque está como anônimo, mas perguntaram o seguinte: como está o suporte de vocês? Horário de atendimento? O que você conta para nós? Você já deu uma explicação ótima aí do sistema, né? Totalmente inovador. A gente está vendo aí alguns gráficos, alguns BIs com a informação totalmente visual, né, para um gestor de frotas, por exemplo, que a empresa de rastreamento possa atender. E o que você conta para nós desse suporte da DDMX com a empresa de rastreamento? Olha, Renata, a gente trabalha no horário comercial, a parte do suporte. A gente tem uma equipe de suporte aqui em Belo Horizonte, onde o tempo todo atende via telefone, via WhatsApp, via sistema, né, um sistema de chamados que a gente possui, mas a gente trabalha com esses em horário comercial, tá? Ele é das 8 às 18, de segunda a sexta, né? A gente tem o foco, mas como a gente fornece a parte do sistema, existem uma definição muito importante que eu costumo falar, Renato, nesse ponto, que assim, a gente procura os parceiros comerciais onde que tem um conhecimento do hardware, porque a empresa comercial, quando ela vai prestar o serviço, ela tem que saber diferenciar o que é hardware, o que é campo, o que é sistema. Então, assim, a gente ajuda, a gente dá o suporte em relação a hardware, mas o parceiro comercial, ele tem que ter um conhecimento do hardware que ele trabalha, ele tem que ter um conhecimento da aplicação que ele vai fazer para poder usar o hardware certo para aquilo. Porque a gente tem vários casos onde um cliente vai lá, instala um módulo com alimentação e pós-chave, por exemplo, e logo depois entra no sistema procurando rotas com motorista identificado. Então, assim, você vê que a empresa, quando fez a instalação, não sabia o que estava vendendo, ela não conhece a necessidade do cliente dele. Então, ele puxa isso para trás. Então, a gente procura realmente a parceria
de empresas comerciais, assim, que conheçam, que saibam mexer com hardware, sabe trabalhar com esse ponto para prestar. Então, assim, do suporte, a gente oferece esse suporte das 8 às 18, horário comercial, mas está sempre aberto a e-mails, WhatsApp, e vai atendendo. E apoia em relação a hardware. A gente apoia a empresa no hardware, mas a parte técnica a gente indica sempre essa pessoa conhecer bem e direcionar para o fornecedor dela, né? Ok. Então, Sérgio, eu agradeço aí a resposta e tem mais duas perguntinhas para você. Tem uma pergunta que é o seguinte, do Diego Fragi da Amazon Trace. Boa tarde. Como são criadas as rotas programadas? Se baseiam nas mesmas rotas criadas no Google Maps? Olha, as rotas programadas, elas podem ser criadas de duas formas. Ou você usa o desenho, você desenha no mapa mesmo, igual desenha no Google Maps, por exemplo. Vai lá e marca um polígono dentro de uma área e faz isso, ou você faz uma rota por checkpoint, onde você utiliza uma rota conhecida por um dos veículos, assim, você sai com o seu carro, faz várias rotas, e a hora que você volta, você usa esses pontos para desenhar essas rotas dentro do sistema. Mas você faz por dentro do sistema, você não usa, você pode importar áreas, mas o que você não usa, você normal é você fazer dentro do sistema. Beleza, Sérgio, eu agradeço a sua resposta. E tem uma outra pergunta também sobre rota programada. Poderia ser utilizado como sistema de coleta e entrega de mercadorias, por exemplo? Isso daí eu acho que já vai cair bastante para o engenheiro que vai aplicar depois, é o Zeus que ele vai falar dessa rota, mas a gente tem soluções focadas nisso, né? Ele pode usar uma rota onde ele vai fazer esse controle, mas no caso, se ele vai definir de coleta e entrega por esse ponto, ele vai ter essa gestão de entrada e saída, né? Eu acho que eu acho melhor o Zeus, a hora que ele for explicar. Sérgio, eu agradeço. Melhor. Tá bom, desculpa, Ana. Obrigado, viu? Eu quero dizer, Sérgio, eu acho que você desculpa, eu te interrompi porque picotou um pouco o áudio, eu pensei que você já tinha terminado de falar. Então, Sérgio, eu agradeço aí a sua participação, foi bastante esclarecedor aí falando sobre o gestor e sobre o monitor. E aí, pessoal, depois vocês podem marcar com o comercial para ter uma apresentação, né, mais detalhada do sistema, porque o webinar, ele está condensado em 2 horas, a gente não consegue mostrar todo o potencial do sistema, é só um resumo. Agora eu vou passar a palavra para o nosso engenheiro de aplicação, que é o Lee, e aí ele vai falar para nós sobre esse tema tão atual e relevante que é a telemetria. Vai trazer desde o princípio ali do conceito de telemetria até a telemetria CAN. Lee, gostaria de te convidar para apresentar para nós. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos. Vou me apresentar um pouquinho aqui. Me chamo Lee. Sou chinês, pelo meu nome já fica meio fácil saber disso. Eu me formei aqui também na Universidade Federal de Itajubá e eu estou na empresa e eu me atuo junto com os Zeus, pagando a parte de engenharia de aplicação da empresa. E eu vou falar um pouquinho errado de vez em quando também, porque meu português não está muito bom. Então, vamos lá. A ideia de hoje, de falar de telemetria, barramento CAN, a ideia inicial é ser uma coisa mais resumida, simplificada, para não ser uma aula mesmo para vocês, entendeu? Porque a ideia é explicar um pouquinho os conceitos, para mostrar o diferencial do sistema da DDMX, dos cases que a gente já temos aqui para apresentar para vocês. Eu vou começar falando o que é telemetria em si, né? O conceito de telemetria, a palavra já fala bastante, né? Que é uma medição de alguma coisa remotamente, né? Medir alguma coisa. Na nossa área de atuação, de rastreamento, essas coisas de veículo, normalmente utilizamos para medir dados, né? Que são os parâmetros de veículo, equipamento e etc. Tá? Basicamente é isso. E eu coloquei uma figurinha aqui também do lado para mostrar para vocês esse conceito de telemetria, né? Onde a gente tem um módulo, e a gente tem esses periféricos, sensores, onde a gente vai fazer a captação desses dados e vai transmitir esses dados para o sistema através de uma rede de GPRS, 3G ou 4G. Essa transferência de dados que a gente chamava de telemetria, né? A gente conseguir visualizar esses dados de forma remota.
A gente faz essa coleta massiva desses dados de veículo, e a gente faz esse tratamento, a gente faz essa transformação de dados em informações válidas para os gestores, para os clientes finais de vocês que estão interessados em não ver esses dados puros, estão mais interessados em ver em formato de relatório, em formato de BIs e dashboards e por aí. E vou falar um pouquinho também o que é essa terminologia de telemetria básica e telemetria avançada, né, que o pessoal de rastreamento fala bastante, né? Telemetria básica é o que a gente conhece no mercado como uma telemetria de um equipamento que vai medir alimentação por chave e GPS, né? Onde a gente vai ter a data, hora, latitude, longitude, etc. Isso aqui que a gente chama de telemetria básica, porque a gente pega uma informação bem simples mesmo de um veículo, é uma instalação simples, simplificada, é uma manutenção simples também, é um equipamento mais barato, porque ele não fornece outro tipo de dados que a gente chama de uma telemetria mais avançada, tá? Aí eu entro no assunto da telemetria avançada, onde a gente tem uma série de parâmetros que a gente consegue fazer essa aquisição nos veículos, né? Onde vou citar alguns exemplos para vocês terem uma ideia, né? Velocidade, RPM, orímetro, odômetro, combustível, status do veículo, né? A gente consegue pegar, por exemplo, o status dos pedais, acelerador, freio, embreagem, estado do câmbio, estado das portas, porta aberta, porta fechada, status das luzes, né, do veículo. Tá com farol aceso, tá com farol apagado e etc. E também podemos, com o equipamento no nosso sistema, fazer a aquisição de sinais adicionais, que tem ou sensores que já existem nos veículos, ou sensores que vocês podem colocar para fazer esse monitoramento. Um sensor de temperatura, normalmente o pessoal usa bastante para medir um caminhão baú, por exemplo. Eu quero saber como que está, fazer acompanhamento desse sensor de temperatura para saber, ao longo do trajeto, se teve uma mudança que vai ser registrado. Ou sensores de nível, que a gente fala, normalmente, utiliza para, por exemplo, instalar num equipamento que a gente não consegue fazer a leitura de combustível via CAN. Aí vou ter que instalar um sensor à parte para medir o nível de combustível. Sensores de pressão. Sensor de pressão pode ser tanto hidráulico, pneumáticos, onde a gente vai fazer uma avaliação de tanto no sistema hidráulico ou pneumático da máquina mesmo. Também existem os sensores indutivos, né? A gente utiliza com N afinidade, né, para medir a presença ou não de alguma coisa. Da mesma forma, com sensores capacitivos, sensores de presença, que a gente normalmente fala que é sensor fim de linha. O que a gente ganha com essas informações adicionais numa telemetria avançada, né? Que a gente onde é o objetivo de vocês chegar no cliente final? Porque com esses dados, né, esses parâmetros a mais, por si só já é um grande ganho, né, no sistema para poder fazer esse acompanhamento desses parâmetros. E isso que eu vou citar alguns cases para vocês no final da minha parte de apresentação aqui, para mostrar como a gente consegue valorizar a nossa plataforma, nosso serviço com o cliente, com esses dados a mais, né? Que a gente vai conseguir ter um ganho de desempenho, ganhos de consumo, vai poder falar que a gente vai a questão de segurança, que a gente vai aumentar com esse tipo de dado, e no fim das contas também tem a questão do conforto. Beleza? Aí, nisso, vou entrar na questão do barramento CAN. Por que barramento CAN, né? Como citei anteriormente, a gente tem vários parâmetros que a gente consegue fazer essa captura através dos módulos que disponíveis no mercado. Só que o que acontece? Esses dados, né, que já existem no veículo, normalmente são sensores, são atuadores, são módulos à parte dentro do veículo, né? Ele fica muito separado. Aí, para você fazer a leitura desses dados, você teria que, teoricamente, ter que fazer uma ligação, ou por um sinal digital, um sinal analógico, para fazer a leitura desses periféricos. Isso, o que acontece? Você vai ter que ter um módulo bem capacitado para poder fazer a leitura desses parâmetros. Por exemplo, você tem uma lista de periféricos que você teria que ter várias entradas analógicas, digitais, de pulso, para poder fazer essa medição. Então, aí que entra o barramento CAN, que atualmente facilitou esse mercado, esse mundo, né, dos sinais. Por quê? Vou falar um pouquinho da história do barramento CAN, mas não vou prolongar muito, não, que não é a ideia desse webinar, é para fazer um resuminho mesmo para vocês entenderem.
É um protocolo de comunicação serial síncrono de arquitetura distribuída, né? É um termo técnico que vai falar que ele diminuiu a quantidade de fiação que existe no veículo, porque ele basicamente centralizou todas as informações de todos os módulos, todos os sensores de um carro num único barramento, que são 2 fios, que normalmente são 2 ou pode ser 4, tá? Eu vou usar o caso do 2. E isso começou lá pela SAE com a Porsche, se não me engano, e criou esse protocolo. E vou falar das vantagens, né? Que é um diferencial do barramento CAN e dos equipamentos que conseguem fazer essa leitura desse barramento. A questão do custo, né? Por que do custo? Porque o barramento CAN, como eu citei anteriormente, você com 2 fios, né, um par trançado, você consegue fazer a captura desses dados do veículo, de todos esses parâmetros que eu citei antes, sem precisar de um módulo específico, com um monte de entrada analógicas digitais para poder fazer essa captura desses dados. Somente com 2 fios você vai conseguir ler tudo isso. Aí o que acontece? Isso vai diminuir a questão do custo para a instalação, o custo para fazer manutenção, custo de material mesmo, tanto do equipamento quanto do material que vai utilizar na instalação. E também esse barramento CAN, ele é muito robusto. Por quê? Porque é um barramento feito para utilizar em veículos, que ele é um par trançado de fios que é imune a ruídos e a interferências eletromagnéticas, né? Que normalmente atrapalha. Se você for fazer uma coleta de um sinal analógico, ruídos atrapalha bastante quem já trabalhou nessa área. Então, essas são as vantagens do barramento CAN. E também temos a desvantagem, né, do barramento CAN. Por quê? Porque o barramento CAN, apesar dele facilitou bastante a nossa vida, ter diminuído todo esse chicote elétrico do carro, um monte de fios para pegar um monte de sinal para 2 só, ele não é aberto totalmente, vamos dizer assim. Por quê? O que existe no mercado normalmente é um protocolo padrão que utilizamos, que é o SAE J1939 FMS, é um padrão normalmente utilizado por máquinas pesadas, caminhões, ônibus, e ele já me fornece, de uma forma geral, um padrão de parâmetros que a gente consegue fazer essa leitura. Aí tem um lado negativo disso, né? Por quê? Porque existe fabricante, modelo de veículos diferente, onde tem outros parâmetros que não ficam disponíveis nesse protocolo. Aí é que entra em cena a DNMX, né? A gente faz um serviço de mapeamento desse CAN. A gente vai até o local, faz uma série de testes, e não é fácil fazer uma engenharia reversa. A gente utiliza o equipamento que vai ficar acoplado dentro da máquina e vai fazer um série de testes, né? Quem já mexeu com isso já sabe como funciona mais ou menos. Vai ficar, liga o motor, acelera, muda de marcha, acende a luz, abre a porta, para fazer a captura de maior parte dos dados possível, para a gente fazer uma engenharia reversa para tentar decifrar esses parâmetros que não estão disponíveis nesse protocolo do J1939. Beleza? E eu vou agora entrar na parte dos cases, né, que a DDMX tem como diferencial, para mostrar para vocês o poder da ferramenta. Li, eu posso te interromper um pouquinho para fazer 2 perguntas que está relacionado com essa coleta da informação da CAN no campo? Sim, então já te elogiaram aqui no meu WhatsApp, tá? Sua apresentação tá muito boa, o pessoal tá falando que você realmente domina o assunto. Então, chegaram 2 perguntas aqui para você. Você, então, que vai em campo fazer a engenharia dos veículos, eu creio que a pessoa está como anônimo queira perguntar o seguinte: você que vai fazer essa engenharia reversa no campo para poder coletar as informações de CAN, aí no caso, né, como a DDMX não comercializa, pessoal, equipamento, né, é só uma plataforma de software, mas tem as parcerias aí com os fornecedores, então o Li, aí eu já estou adiantando, Li, sua resposta, ele trabalha em parceria aí com o pessoal de alguns fornecedores para ir em campo coletar essas informações. Aí, Li, se você quiser fazer algum complemento... Não, basicamente, tem que entrar em contato com o pessoal comercial e tal, mas tem um aval, mas sim, eu vou sim em campo, a gente vai lá, dependendo da disponibilidade do equipamento, o local, se for muito longe, aí a gente pode mandar um técnico no meu lugar, porque a parte mais trabalhosa mesmo é você conseguir pegar esse
parte de fio trançado do barramento CAN, ligar no equipamento que faz essa leitura dos dados, né? E ficar lá praticamente um período inteiro fazendo teste, né, com ele, para fazer a captura desses dados, né? Aí, uma vez capturado, a gente vai fazer a decodificação dela para tentar conseguir fazer a extração de quanto mais informações possível, né? Entendi, entendi. E aí, Li, tem uma outra pergunta que é o seguinte: como saber se a DDMX consegue atender um projeto específico? Eu creio que seja de CAN, né? Tem alguém na empresa que pode acompanhar o cliente, acompanhar o projeto? Eu creio que seja essa dificuldade mesmo, entre o hardware, para saber, o equipamento XYZ do fabricante X, ele tem essa biblioteca disponível. Então, essa seria a pergunta. E aí eu vou complementar essa pergunta e já para você. Isso tem algum custo? A hora do engenheiro? Isso é vendido como uma consultoria? Só para a gente já esclarecer. Eu acho que é a questão do custo, o pessoal comercial vai conseguir responder melhor. Mas, assim, posso falar por mim, tipo, como da parte de engenharia de aplicação, a DDMX sempre está disposta a ajudar vocês. Se tiver uma dúvida com o cliente de vocês que precisa fazer uma análise, alguma coisa assim desse tipo, pode entrar em contato que a gente responde e tal. E a gente está para fazer essa avaliação junto. Então, beleza. E tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte, do Diego Fragi, da Amazon 3. Equipamentos importados da China, como das marcas XCMG, Sany e outras, já estão com a sua CAN traduzidos para o uso no sistema? Isso aí vai depender do fabricante do módulo que tem essa CAN disponível. Dos que a gente trabalha, eu não lembro de cabeça que tem essa CAN mapeada, não. Mas eu não acredito que seja muito diferente, né? Foi o que eu citei anteriormente, falando da questão do protocolo padrão J1939 FMS. Todos os maquinários pesados, agrícolas, mineração, caminhão, ônibus, geralmente eles trabalham já com esse protocolo padrão, que já tem muitas informações que fornece para a gente, e vai precisar fazer uma verificação em campo, mas acredito que já tem esses dados, tá? Mas eu preciso ainda verificar para confirmar para vocês. Tá bom, Li. E tem duas perguntas aqui que são semelhantes, que é o seguinte: que aí uma é do Manuel da Sinsat Rastreamento e a outra é do Carlinhos da Força Tecnologia. Quais os equipamentos homologados na plataforma DDMX com CAN? Com CAN de cabeça não vou lembrar agora, mas a gente vai poder enviar para vocês, pessoal que participou do webinar aqui, uma lista de equipamentos já homologados na DDMX. Inclusive, é um assunto legal que vou citar aqui do gestor que o Sérgio falou antes, da possibilidade da DDMX de integrar com esses equipamentos, né? É um diferencial da DDMX, porque é uma plataforma única onde você como empresa de rastreamento, tem vários clientes, e cada um cliente você pode trabalhar com equipamento diferente, marcas diferentes, né? E onde a DDMX tem um diferencial, né? A gente consegue ter a parte de configuração de módulos e a parte de envio de comandos numa única plataforma só. Você só seleciona qual equipamento é seu, você consegue enviar o comando diretamente para ele, você consegue fazer a configuração, tudo remotamente. Sim, sim. Aí, Li, só para complementar aí o seu raciocínio, pessoal, a DDMX está numa parceria forte com a Newtek, tá? Para quase aí 80%, 90% de integração do Virlox 6 com CAN e também com os periféricos da K9. Já gostaria de agradecer aí a presença do Juliano, prestigiando nosso webinar. Então, com o teclado, com a leitora de RFID, então vem novidades por aí e outros equipamentos que depois vocês podem consultar com o comercial. E já aproveitando, Li, o Juliano da K9 comentou o seguinte: essas informações de RPM, velocidade, acelerômetro, entre outros dados, colocam em ranking motoristas, através de um relatório de driver behavior, né? O que complementa bastante essa ideia aí da telemetria. Mais uma pergunta para você. Vocês disponibilizam a lista de bibliotecas CAN integradas? Sim, com certeza. A DDMX tem uma... a gente não faz questão, tipo assim, ter uma biblioteca particular de alguém, assim. Todas as bibliotecas que a gente conseguiu fazer a captação, a gente fornece para todos os clientes. É como se fosse uma vantagem da plataforma nossa.
Sim, é uma vantagem. E aí, Oli, é uma pergunta também parecida com as anteriores, mas o Pedro falou o seguinte: tem bases de dados com os fornecedores de veículos para decodificação de dados da CAN dentro da DDMX? Eu não entendi tão bem assim a pergunta dele, mas no meu entendimento, se tem uma base de dados acho que é a listagem que ele quis dizer, né, de bibliotecas CAN, dos fornecedores de veículos, deve ser Volvo, Scania, Mercedes. Eu acho que é isso que você acaba de responder. O que tem a DDMX passa e não segura. Então, Li, já terminamos por enquanto as perguntas. Já recebeu outro parabéns aqui do Ivan da Newtech. Parabéns para o Li, está indo muito bem na apresentação. E pode continuar. Travei um pouquinho, porque é o chinês. Então, vou entrar agora nos cases que a gente pegou aqui na DDMX para citar como exemplo para vocês o diferencial, né, desses parâmetros, né. O primeiro caso que eu vou citar aqui, a questão do RPM, né. A Renata já adiantou para vocês a questão do Drive Behavior, porque você vai criar um ranking entre os motoristas na questão dele dirigir o carro tal, a faixa de RPM, essas coisas, a gente já verificamos que existe no mercado, né? Um diferencial da DDMX nessa questão da RPM RPM, a gente utilizou nisso num case que a gente teve numa siderurgia, onde o pessoal precisava medir, além de como o operador está operando a máquina pelas faixas de RPM, saber se realmente está produzindo, né? Eles queriam um indicador de produtividade numa máquina. E como funcionava essa máquina? Essa máquina é uma empilhadeira, certo? É uma empilhadeira hidráulica e através de RPM a gente conseguiu passar para ele esse indicador. De que forma? O RPM, a gente conseguiu fazer essa medição de RPM dessa máquina através do barramento CAN. A gente conseguiu fazer um estudo em cima dessa máquina. Vimos que o que acontece no sistema hidráulico dele, que existe a bomba e tal, quando está trabalhando, né, que está operando, andando com essa máquina, ou operando a parte do sistema hidráulico, a gente vê que tem uma variação de RPM. E através de uma simples informação que a gente consegue fazer a captura na CAN, a gente consegue transformar num indicador que é muito importante, que valorizou muito por esse cliente nosso. Entendeu? Esse é o primeiro caso. Segundo caso é a questão do consumo total de combustível. É um outro parâmetro que a gente conseguiu fazer essa captura dentro do barramento CAN, né? Aí a gente fala, consumo de combustível e tal, ele é um valor total de combustível que a máquina já utilizou na vida dela. Só que esse é um valor que vai ter uma variação de litragem e tal, num período de tempo. Através dessa informação de CAN, conseguimos fazer um consumo, entre aspas, instantâneo dessa máquina. E com isso, a gente conseguiu agregar essa informação dentro de um indicador de qualidade de operação do motorista. Por quê? Porque através do consumo, né, com o consumo médio de combustível, você vai conseguir fazer esse ranking entre os motoristas, né, que é essa imagem que a gente mostrando aqui para vocês, onde você vai conseguir fazer essa classificação entre os melhores motoristas, os piores motoristas, entre as melhores máquinas, né, as máquinas mais econômicas, né, do mesmo tipo, e as piores máquinas. Outro caso que eu vou citar aqui também da DDMX, é o caso do case do orímetro, né? A gente sabe que no mercado, um dos parâmetros mais difíceis de a gente ler e ter uma precisão é a questão do orímetro. Por quê? Porque a gente, dependendo do fabricante, cada fabricante ele possui um jeito de medir o orímetro. Aí você fala, nossa, não é tudo igual o orímetro, é uma coisa só única? A princípio, sim, é para medir o tempo que a máquina ficou ligada. Só que dependendo da máquina, essa medição é de forma diferenciada. Ela pode ser pela pós-chave, né, ligar o sistema elétrico da máquina. Tem máquina que eu conheço que começa a medir assim, tipo, você virou a chave lá, sem ligar o motor, já está contando o orímetro, porque a máquina está ligada. Tem outras máquinas que utilizam o motor, realmente com a ignição do motor, aí sim que vai começar a fazer a medição desse parâmetro, do orímetro. E a DDMX tem um diferencial, que a gente mapeou esse tipo de variação de orímetro e a gente mede com 4 tipos de variação de orímetro diferente. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem 4 colunas, né, de orímetro com medição diferente, num período aqui. Você pode ver no gráfico que há uma diferença de orímetro. E por quê?
por causa do método de cálculo. Aí você vai conseguir fornecer para o seu cliente qual é o método de captação de orímetro é o ideal para a operação dele, entendeu? Esse é o terceiro caso nosso. Agora acho que eu já passo a fala para você, Renato, de novo. Oli, tenho muitas perguntas para você, tá? O pessoal está gostando bastante da sua apresentação, muitas mensagens. Perguntaram aqui se você é professor, porque você tem uma didática ótima para explicar um assunto tão técnico. Eu tenho uma pergunta para você que é do Renato Vinagre, da Car System. Ele perguntou o seguinte: vocês têm clientes que utilizam o sensor de fadiga acoplado com o equipamento de telemetria? Que eu lembro, não, mas a gente está em fase de homologação já de equipamento de aquelas câmeras que a gente instala dentro de um veículo para fazer a medição de fadiga, né? Já está em homologação. Ah, sim, legal então. E aí, Renato, depois você pode também ver com o Maurício, o pessoal do comercial, para aí a gente dar essa ajuda aí e a gente pode até falar para você os que estão em homologação. Aí, Li, o Bruno da Quaternos, ele elogiou sua apresentação, falou que está muito legal. Obrigado. Tem um outro que é anônimo, que falou que legal isso. E tem um outro anônimo aqui que perguntou o seguinte: baseado nesses cases que você falou, como que funciona a atualização desse hardware no veículo? Aí eu entendi que talvez fosse a atualização de biblioteca ou do firmware do equipamento. Então, se foi isso mesmo a pergunta, foi que eu citei anteriormente, no gestor, na nossa plataforma, é possível a gente fazer as configurações remotamente e o envio de comando. Aí, o que acontece? Uma vez que você fez a configuração desse módulo no equipamento, aí você vai precisar enviar a programação dela, principalmente a parte de CAN, né, para fazer a identificação desses parâmetros, qual que é a CAN ideal, né, que a gente chama normalmente de biblioteca CAN, para fazer a identificação desses parâmetros nesse veículo. Isso é possível através da nossa plataforma, a gente fazendo remotamente, tá? É só enviar um comando lá, você fala o modelo do veículo, já envia a programação de CAN para ela, e já vai conseguir ver quais são os dados que conseguir capturar com essa biblioteca. Ah, ok. Olha, vou ler um comentário que fizeram aqui no meu WhatsApp, tá? Falaram assim que você é foda e que esses chineses são foda, muito inteligentes. Parabéns para você pela sua apresentação. Li, muito obrigada aí pela sua participação. Pessoal, prometo que a gente vai trazer no futuro próximo novos conteúdos e o Li para poder falar para vocês, já que vocês gostaram bastante da apresentação dele. Li, muito obrigada. Pessoal, eu vou convidar agora o Zeus. Ele é engenheiro de aplicação e um dos sócios, né, da DDMX, tem bastante conhecimento também dessa parte técnica. Ele vai falar para nós sobre BI, sobre inteligência artificial e sobre essa parte toda de inovação que a plataforma da DDMX contém. Zeus, gostaria de te convidar para falar um pouco para nós. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Prazer, pessoal. Eu sou o Zeus, sou um dos sócios fundadores da DDMX também. Eu atuo na parte de engenharia de aplicação, mais na área de software. E eu vou passar para vocês alguns cases hoje alguns exemplos, na verdade, de BIs, de dashboards, de softwares específicos do sistema DDMX, aí troca de mensagens, controle de jornada, rotas programadas, como exemplos de ferramenta que você pode ter hoje dentro do sistema DDMX, nessa parceria comercial, e também abrir depois a parte de dúvidas para vocês. Eu já tinha até anotado aqui 2 dúvidas do Diego e de uma pessoa que não falou o nome dela, sobre projetos específicos, sobre criação de rotas, sobre sistema de coletas e entregas. Então, são coisas que não estão compostas hoje na nossa apresentação, que o foco hoje nosso mesmo é trazer aí a nova plataforma, a parte de gestão de frotas de rastreamento, e a gente pode comentar um pouquinho sobre esses projetos específicos, tá? Para a parte aqui de BIs e dashboards, eu estou trazendo 3 dashboards. Um dashboard de análise de uso, inicialmente, tá? O dashboard de análise de uso, ele vem aí trazendo as informações do veículo referente ao uso diário dele, como que é o aproveitamento, quando que ele está sendo realmente utilizado, ou quando ele está parado ligado, ou quando ele está desligado. Então, a gente consegue condensar num só dashboard
informações tanto de KM percorrido, quanto de horas de uso, e aí segmentar essas horas em quanto tempo eles estavam em movimento, quanto tempo eles estavam parados, quanto tempo ele ficou desligado. Então, nesse exemplo em específico, só para vocês terem uma ideia, aí a gente tem das análises de uso do período. Então, você pode selecionar os períodos que você quiser, então, um range de data pequeno, um range de data grande, uma quantidade de veículos específica ou uma quantidade de veículos grande. Então, todos esses BIs, eles são interativos, tá? Vocês podem filtrar aí de acordo com a necessidade que vocês precisarem. E aí é interessante trazer as informações de uma maneira muito mais fácil para o gestor analisar como que a frota dele está performando. Então, nesse exemplo específico, dá para ver que a frota fica muito tempo parada. Aqui do lado direito da tela, a gente tem aqui o uso por dia de semana. Então, a frota ela fica muito tempo parada. O uso ele é diferente no sábado e domingo, por exemplo. Mas você consegue analisar aí coisas muito específicas. Quais são os equipamentos que mais movimentaram? Quais são os equipamentos que mais ficaram parado, ligado? Então, equipamentos aqui como uma tesoura ou um Sonneborg, que são equipamentos que realmente trabalham ligados, eles vão ter esse gasto. Mas a gente traz as informações para o pessoal entender melhor como que isso funciona e como que é a distribuição disso, tá? Um outro exemplo interessante aqui é o BI de segurança, e aí o BI de segurança entra um pouquinho no que o Juliano da K9 estava falando sobre a parte de Drive Behavior. Então, o BI de segurança, ele traz excessos, avisos, infrações, análises separadas não só por motoristas. Então, eu tenho aqui o número de infrações geradas, então essas infrações podem ser excesso de velocidade, podem ser excesso de RPM, pode ser excesso de tempo ligado parado, e tudo isso compõe o que a gente chama de ranking de motorista via ranking de informações. Além disso, pode ser também por veículos, não só por motoristas. Então, se vocês têm veículos que não são identificados, por exemplo, o ranking ele pode ser analisado por veículos e não só por motoristas, além de outras informações aqui também padronizadas, então filtros por datas, filtros por grupos, por tipos de equipamento, por análises específicas. Então, excesso de velocidade, temos uma análise específica que é por porcentagem acima do limite. Você tem aí 5%, 10%, 20%, 25%. Dentre outras, tá? E aqui um último exemplo de dashboard que a gente tem é um dashboard de status da frota. Esse dashboard ele é mais para o pessoal de manutenção, para entender melhor quais são os problemas que essa frota está sofrendo. Então, a gente mostra aí os veículos que têm não conformidades. O que são as não conformidades? São veículos que foram marcados como manutenção, ou são veículos que foram identificados via equipamento que a bateria está desconectada, ou que eles estão sem comunicação mesmo, e aí não se sabe exatamente o motivo. Então, é um BI mais para o pessoal de manutenção, mais para analisar como é que está a vida útil ali dos equipamentos de rastreamento dentro dos veículos, trazendo informações pontuais, trazendo informações dentro de uma linha de tempo, e você podendo analisar aí, legal, como é que tá esses dados, tá? Depois disso, eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de troca de mensagens, que ele é o sistema base do sistema de controle de jornada. Então, a DDMX fornece, junto com o pacote aí para o pessoal, um sistema de troca de mensagens. Esse sistema de troca de mensagens, como exemplo aqui, ele funciona individualmente por veículo, tá? Cada veículo ele tem ali seu chat, e esse chat ele pode ser feito tanto via equipamento. Então, se o equipamento tiver um teclado e esse teclado tiver habilitado para receber e enviar mensagens, a gente consegue fazer a troca de mensagens com a central. Então, o pessoal via Fleet Monitor pode fazer aí a comunicação de avisos, de alertas, pode receber os avisos dos operadores ou dos motoristas. Mas, se o hardware for um hardware mais simplificado, for uma telemetria, um equipamento de rastreamento mais simples, que tem uma telemetria mais básica e não tem um teclado, por exemplo, também temos a opção de fazer via aplicativo. Então, a DDMX disponibiliza um aplicativo Android para fazer o registro do veículo, e aí o pessoal faz um login com o usuário e uma senha, como se fosse um controle de acesso comum, e aí depois eles trocam as mensagens utilizando o aplicativo. Então, é mais uma solução aí, além das implementadas via hardware, tá? Com esse aplicativo de troca de mensagens, a gente tem a base do controle de jornada. Porque o controle de jornada nosso, ele é um controle de jornada que ele vai direto à utilização do equipamento. Então,
como exemplo aqui, eu trouxe uma lista de motoristas. Dentro dessa lista de motoristas, eu consigo fazer tanto via identificadores de matrícula, eu tenho aqui um identificador de matrícula utilizado no smartphone, ou o identificador extenso aqui, que é um código de um iButton, ou código de um cartão RFID, a gente consegue trazer os dados aí de início de jornada, de tempo de direção, de parada de coleta. Então, se o motorista enviar as mensagens informando qual que é a etapa da jornada que ele está executando e o que ele está fazendo naquele momento, a gente consegue segmentar isso daqui por motorista, dentro aí dos períodos pesquisados, para informar aí o tempo de jornada, o tempo de direção, se ele teve almoço ou refeição, o tempo de refeição e o tempo de carga e descarga. O interessante é falar também que esse sistema ele também funciona para trazer a informação de controle de jornada. Existem aí muitas empresas que nos procuram para verificar aí o tempo máximo de jornada, o tempo intra-jornada, então esse sistema também pode ser utilizado para isso, e aí vocês conseguem fazer uma análise mais pontual do que está acontecendo, tá? E aí, por último, aqui eu vou trazer para vocês um exemplo do Rotas Programadas. Então, foi até o comentário do Diego ali, como é que funciona o Rotas Programadas e como é que a gente consegue criar. Então, o Rotas Programadas, ele pode ser criado dentro do sistema DDMX, tá? Isso utilizando a ferramenta Fleet Monitor mesmo. Então, o usuário, ele vai importar um KML, ele vai importar um arquivo Excel, ou ele vai fazer via pontual no mapa, e depois ele vai configurar nessa rota programada alguns dados específicos. Então, por exemplo, o nome, o grupo, se ele vai mostrar no mapa, se existe um limite de velocidade específico para essa rota programada, se você quer que o sistema gere avisos de entrada ou saída dessa rota programada, dessa área de interesse, o tempo máximo para permanecer fora, ou o tempo máximo de permanência na rota, então aviso de jornada de trabalho. A ideia do Rota Programada é trazer para o cliente uma visualização de forma mais simplificada quando o veículo ele tem um início específico e ele tem um final específico. E você consegue analisar se ele saiu da rota programada, receber um aviso, receber um alerta, pode ser um alerta via SMS, pode ser um alerta via e-mail, tá? Para ter o controle. Uma pessoa anônima comentou sobre o sistema de coleta e entrega. Então, o sistema de coleta e entrega, ele não entra no rota programada, mas ele entra no área de interesse, que também é um sistema, ou o pessoal chama aí de área de geolocalização, área de georreferência, isso tem vários nomes de mercado. Mas o sistema de coleta e entrega, ele pode ser utilizado via área de interesse, onde você cadastra um ponto, só que ao invés de cadastrar aqui uma rota, você cadastraria só um ponto, e esse ponto seria demarcado como um ponto de coleta e um ponto de entrega, e aí você teria avisos de quando essa pessoa entrou, quando essa pessoa saiu, quando que ele executou aquele serviço ou não. Aí a gente entra um pouquinho mais em sistemas específicos. Então, além do gestor e do Fleet Monitor, a gente tem outros sistemas específicos que a DDMX fornece. Esses sistemas, eles precisam aí de uma análise técnica um pouco mais detalhada para entender o funcionamento melhor desses sistemas. E aí, depois, a Renata vai comentar sobre isso, mas a gente fornecemos outras soluções também. E aí, especificamente para coletas e entregas, por exemplo, existe um sistema dentro do Fleet Expert que faz esse tipo de análise, tá? Então, assim, isso é uma coisa mais específica, isso precisa aí ter um entendimento melhor do projeto, a gente precisa aí reunir o pessoal, principalmente técnico, para entender melhor de como é o projeto, de quais são os indicadores, de que dados vão ser analisados, para a gente conseguir traçar aí uma meta específica, tá? Vou abrir aqui para dúvidas, a Renata deve ter algumas perguntas aí também, fica à vontade. Sim, Zeus, ainda tem alguns elogios aqui para o Li, eu vou ler todos aqui e já passo as perguntas que direcionadas para você. Li, muito bem, DDMX, né, sério, uma empresa séria no que faz e no que vem desenvolvendo. Você conhece bastante de Redcam. Quem fez esse comentário foi a Lucimar, né, sócia proprietária da Newtek. Aí tem um anônimo que falou assim, Li, excelente. O Roberto falou muito legal da sua apresentação, Li. Aí, Zeus, tem uma pergunta que é o seguinte, do anônimo, quero entrar nesse ramo de telemetria, mas a minha equipe ainda não está pronta para vender tanta coisa boa, telemetria. Alguma sugestão?
Olha, essa pergunta eu acho que é um pouco mais direcionada para o Lee, mas eu acho que o entendimento do funcionamento do equipamento, entender muito bem como o equipamento funciona, de como, quais dados podem ser capturados pela biblioteca CAN, ou quais dados podem ser capturados por uma telemetria aí de pulso, de fio. É importante entender bem o funcionamento dos equipamentos e quais informações eles podem capturar para trazer para isso, tá? Se ele quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Justamente, só voltando ao assunto, desculpa interromper o Luiz Sérgio. Fica à vontade, Sérgio. É justamente isso que a gente estava conversando lá no início, da onde que é a necessidade da empresa parceira realmente conhecer o hardware que ela vai utilizar. Porque a gente vê muito isso acontecer, da empresa não ter esse conhecimento e faz um sistema, vende uma coisa utilizando um hardware que não vai atender ao projeto, ao escopo que ela tem definido com o cliente, e coloca que o sistema não funcione, digamos assim. Então, assim, é muito importante, se você está pensando em ir num caminho onde você vai trabalhar com telemetria, conhecer o hardware que está sendo aplicado, entender o escopo do seu cliente e qual hardware atender aquele escopo. Porque assim, o sistema ele vai te mostrar tudo, mas os dados têm que chegar no sistema. E se os dados não estão chegando para a DDMX, eu não consigo te mostrar nada. Entendeu? Então, assim, é um ponto muito, muito importante de ressaltar. Sim, sim. E aí tem que ter... E aí, né, Sérgio, complementando o que você falou, a empresa de rastreamento como um todo, todos os funcionários, desde o dono até o comercial que está vendendo para o cliente final, até a pessoa que faz a instalação, seja terceiro ou CLT, a pessoa que configura o equipamento, eles têm que estar sempre muito alinhados, porque a plataforma atende, mas se o hardware não atender, vai ser um problema geral para a empresa, né? Vai ser o comercial que vai vender para o cliente final aquilo que o equipamento não faz, e vai ficar aquela confusão danada, e aí acaba jogando para um, para outro, aí fala que o problema é da plataforma, mas não é. Então, de fato, tem que ter um conhecimento, um embasamento para entrar nos projetos de telemetria, né? Sem conhecimento nenhum, não dá para começar. Com certeza, você tem que ter um conhecimento da telemetria, da própria máquina, do veículo que você está vendo, você tem que ter o conhecimento do hardware e você tem que ter principalmente conhecimento do escopo do que você quer fazer, do que você está vendendo, o que aquele cliente realmente precisa, para você entregar para ele, para você conseguir instalar nas máquinas dele, equipamentos que vão atender aquela demanda. Um exemplo simples assim, você vai pegar a telemetria de uma máquina, de um Constellation, por exemplo, 2019, ele tem um monte de informação. Se você usa esse mesmo equipamento para pegar um Mercedes 1418 de 82, você vai ver que não tem como fazer. E isso acontece. E tem cliente que existe dentro dos veículos dele, existem esses dois caminhões. E ele quer pegar a mesma coisa. E são coisas impossíveis. Então, tem que fazer um trabalho junto com o seu cliente também, desenhar um escopo bem feito, aplicar o hardware que realmente atende aquele escopo e mostrar isso daí através dos dados que chegam no sistema pela plataforma. Beleza, beleza. Sérgio, eu agradeço aí sua participação. Zeus, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: como configura a regra operacional do cliente final para gerar o BI? A DDMX dentro do Fleet Monitor, ela só fornece os BIs padronizados, os dashboards padronizados. O que o cliente tem opção aí é modificação de filtros. Ele pode filtrar por data, por veículo, por grupo. Se existe a necessidade de uma informação mais específica, alguma coisa mais detalhada ou alguma regra específica operacional, aí abre-se um projeto de desenvolvimento e aí é desenvolvido um BI com as informações específicas para atender a necessidade do cliente. Tá? Beleza, agradeço a resposta. Sobre a jornada de trabalho, está homologada? O sistema fornece o documento para o condutor assinar? Esse sistema atual, ele ainda não tem a controle de jornada de trabalho homologada, mas nós já estamos trabalhando nessa homologação, já temos todas as regras e isso está em desenvolvimento. Acredito eu aí que num curto prazo, já teremos isso homologado. Ok. Aí tem um comentário assim do Anônimo: com esse pessoal, Lee e Zeus, vou te falar,
Essa plataforma é foda. Pessoal, agradecemos aí os... Obrigado, gente. Aí tem assim, ó, boa tarde, Zeus, anônimo. O motorista recebe essa rota por aplicativo? As rotas fornecidas por aplicativo, elas entram no outro produto que eu estava comentando, que é o Fleet Expert. Nós temos essa opção também, tá? É uma plataforma muito mais detalhada e aí muito mais vinculada para o uso do motorista. Então, eu tenho ali a informação de condução dele, qual é o ponto de início, qual rua que ele tem que virar, se existir um ponto de parada, qual local que ele tem que parar. Então, mas é uma solução mais específica, a gente entraria em um projeto avançado, que é o Fleet Expert, onde a gente entraria com a consultoria para entender melhor. É complicado falar de soluções prontas, vamos dizer assim, porque normalmente as necessidades são diferentes. Então, se a gente fornece uma coisa igual para todo mundo, eu não vou conseguir atender a necessidade específica do cliente. Então, é muito mais interessante a gente entender melhor qual que é a necessidade dele, fazer um projeto específico e conseguir resolver aquela dor, como o pessoal do comercial gosta de falar, resolver aquela dor do cliente com uma coisa personalizada e uma coisa alinhada para a necessidade dele. Tá? Em resumo, existe essa possibilidade sim dele receber no smartphone, mas isso não está composto não está dentro da ferramenta de rotas programadas, está dentro de uma outra ferramenta mais específica e mais detalhada para esse tipo de coisa. Tá bom. E tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte, as rotas são embarcadas? Aí vai depender do equipamento, né, Zeus? Se ele tem a possibilidade de embarcar, né? Sim, exatamente. Isso aí varia muito de equipamento para equipamento. Tem que ver qual equipamento que ele está usando, se isso dá para embarcar ou não, se ele vai ter ali um alto-falante para falar sobre a rota. Então, isso varia bastante de equipamento para equipamento, mas também tem essa possibilidade. Ok. Tem um comentário aqui do Hélio, da Quantatec. Eu estou fazendo um trabalho lá similar com eles também, do webinar, né, com foco nos equipamentos 4G. O Hélio é diretor comercial da Quantatec. Ele falou, parabéns pela apresentação, ótimas informações. Aí, Zeus, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, a DDMX oferece consultoria para definir o escopo do projeto, caso a minha empresa não tenha condições de fazer a análise correta do equipamento? Como é cobrado? Existe uma quantidade mínima de equipamentos para essa contratação? Aí, pessoal, assim, eu já vou até responder, a DDMX não vende equipamento, é só uma plataforma de software multiprotocolo com vários equipamentos. Aí, já até para esclarecer vocês, o foco principal da DDMX não é nem esse varejo. Óbvio que a gente tem a parte de localização e tudo, mas o objetivo principal aqui é principalmente uma plataforma inovadora com foco em telemetria. E aí tem parceria aí com vários fabricantes. Essa parte da consultoria para definir o escopo do projeto e entender se o software da DDMX atende para telemetria e qual equipamento, nós vamos lançar uma promoção no final, tá? Que aí a gente vai dar aí uma consultoria para vocês e tudo, mas aguardem um pouco, porque a gente vai lançar essa promoção no final. Zeus, você quer fazer algum complemento? Não, eu acho que agora é a hora que a gente pode abrir o pessoal. Se Maurício, Luiz, Sérgio, Li quiserem fazer mais alguma coisa, fiquem à vontade. E aí depois eu vou deixar os contatos comerciais aqui e a gente vai ter uma promoçãozinha, você já vai falar sobre ela, né? Sim, só mais duas perguntinhas aqui que ficaram. O que pode fazer se os dados não chegarem? Exemplo, perda de sinal, veículo parado em garagem. Acontece que ele vai ficar na memória e quando ele tiver cobertura de GPRS, ele vai descarregar e vai gerar o relatório, né? Então, assim, pelo que eu entendi aqui da pergunta. Por último, qual que é o tipo de arquivo? Você quer falar, Sérgio? Desculpa. Só relembrando, assim, o sistema vai mostrar o que ele receber. Então, assim, se o módulo enviou os dados para o sistema, eu mostro. Se os módulos não chegaram para a gente, não tem como eu mostrar. Isso daí a gente tem muita dúvida de cliente, assim, ele está usando um hardware que ele entra num subsolo de um prédio, por exemplo, e perde a conexão. Aí ele entra no sistema e fala que meu carro está há 6 horas sem comunicar. Significa, não é o sistema que está errado, significa que há 6 horas eu não recebi ponto nenhum. Então ele tem que ver o hardware, ele tem que ver a situação que está gerando o não recebimento do ponto, e não o sistema que não está recebendo esse ponto. Entendeu? Assim, se o módulo dele estiver configurado
onde ele vai receber os módulos, os pontos vão ficar armazenados no buffer e descarregado depois numa área de sombra, em coisas assim, vamos receber depois. A hora que a gente recebe os dados, a gente vai mostrar. Ô, Sérgio, eu entendi o que você falou, e só para exemplificar, eu lembro que quando eu trabalhava na Maxtrack, dando um exemplo assim, bem específico da memória do MXT140, com as 20 mil posições, porque às vezes o equipamento ficava muito tempo na área de sombra, e aí as posições sobrescreviam as outras. Então, quer dizer, você perdia a posição, sim, porque o veículo ficava muito tempo na área de sombra e acontece de sobrescrever. Então, nessa condição, o equipamento não vai conseguir descarregar todas as informações se ele ficar muito tempo na área de sombra. Então, esse é um exemplo. Ou seja, só vai mostrar no sistema se o equipamento enviar. Exatamente isso. Né? E tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte: qual é o tipo de arquivo de dados de telemetria que aceita o servidor da DDMX? .xml, .txt dos módulos? Olha, para ser bem sincero, eu não entendi muito bem a pergunta. Eu sei que existem alguns módulos de rastreamento do mercado que eles trabalham com envio de dados em um formato diferente, mas isso entraria mais na parte de integração, não de módulo em si. Dentro dos módulos que a gente já trabalha, tá? Como o Sérgio já tinha falado, Santec, QuickLink, Concox, Maxtrack, Newtek, Positron, dentro desses módulos, os módulos eles enviam os dados direto para o servidor da DDMX. E aí não há necessidade de consumir nenhum tipo de dados. Se você puder explicar um pouquinho melhor a pergunta, eu acho que não ficou muito bem claro. Pessoal, se a pessoa quiser mandar a pergunta novamente, a gente ainda tem um tempinho. E, Zeus, o sistema permite gerar alertas. Eu creio que esses alertas sejam os eventos baseados em critérios? Sim, a gente só precisa especificar um pouco melhor aí quais são esses critérios, tá? Quando eu estava falando ali sobre BIs e dashboards, uma das coisas que um BI importante ali é o BI de análise de uso e o BI de segurança. E o BI de segurança, ele é bem vinculado às infrações, que são os avisos, que são os alertas. Então, assim, os alertas eles podem ser configurados por velocidade, por aceleração, por frenagem, por excesso de velocidade também, por excesso de velocidade em áreas gerais, excesso de velocidade em áreas específicas. Então, existem N parâmetros que podem ser configurados e podem ser esses critérios. Eu não sei se foi isso que a pergunta foi exatamente sobre isso, mas esses critérios podem ser baseados em vários parâmetros diferentes. Beleza, e tem uma outra pergunta aqui: vocês indicam algum parceiro para realizar essas instalações? Pessoal, um que a gente gosta assim, de indicar, que na verdade a gente sabe que faz um bom trabalho, é o Andrade, é o Marcelo Andrade. Ele trabalha em São Paulo, na região de São Paulo. Se alguém depois quiser o contato dele, pode me pedir, que eu passo. Ele tem bastante experiência nessa parte de CAN. De fato, a gente não pode contratar qualquer instalador, tá? Porque às vezes cortar um fio errado, pode queimar ali a central de um caminhão, muito prejuízo. Então, vocês têm que tomar cuidado. Naquelas perguntas que vocês fizeram, perguntando o que a gente precisa para poder entrar de fato na telemetria, é a cadeia toda. Foi o que eu e o Sérgio a gente já falou. O instalador, a parte da instalação é uma parte bem crítica. Então, você precisa de ter, de fato, uma pessoa com conhecimento para poder fazer esse tipo de instalação. E aí, Zeus, por fim, nós temos aqui soluções mais customizadas no que diz respeito a software, relatórios. A DDMX, pelo que entendi, desenvolve, certo? O que entrar para a programação nova é cobrado? Se sim, como é cobrado isso, com o aumento da licença? Eu acho que isso daqui é um assunto mais para o comercial, né? Para ser uma coisa mais específica de ver com o comercial. Mas, de fato, o projeto customizado, que vai ficar específico para aquela empresa, tem custo. Mas aí o valor tem que consultar o comercial. Sim, na verdade tudo depende, né? Eu preciso entender melhor qual que é o que precisa ser desenvolvido, se eu já tenho uma base de desenvolvimento pronta, ou se eu vou precisar desenvolver do zero, se é só uma customização. Então tudo é uma grande dúvida, tudo é um depende. Para isso a gente teria que sim fazer aí uma reunião de alinhamento de demandas para entender melhor o que são essas demandas, o que será necessário ser desenvolvido, e aí os acertos comerciais, o Luiz pode falar um pouquinho mais sobre isso.
Tá. Na verdade é o seguinte, todos os projetos que a gente trata como projetos especiais, que é para um determinado cliente em específico, o comercial exige a presença da engenharia de aplicação para poder entender essa demanda. A partir disso, a gente vê qual solução nossa que a gente já tem que encaixa nesse projeto. Então, muitas das vezes, o projeto do que o cliente quer específico, ele atende 50%, 60%, e realmente o complementar disso vai ser uma customização muito específica para esse cliente. Então, a gente faz a avaliação de quantas horas de desenvolvimento a gente vai precisar, e repassa isso com uma base de orçamento para o cliente, para ele poder entender. Como a gente fornece para um parceiro comercial e ele vai repassar isso para o cliente, fica a critério dele depois trabalhar o valor que ele quiser. A DDMX tem a tabela dela de preço que a gente trabalha, então a gente vai trabalhar com esse preço. Geralmente esses sistemas têm um valor mensal de sistema um pouco maior, tá? Mas é aquela particularidade do cliente que a gente vai desenvolver uma coisa e vamos chegar num ponto que é exatamente o que ele precisa. Então, é praticamente um sistema que foi feito sob medida para ele. A gente gosta de falar isso porque é um diferencial do mercado. A gente vê muitas outras empresas um pouco travadas, sem essa flexibilidade de customizar um relatório específico ou customizar um aplicativo em específico, um relatório, um BI, e isso a gente tem como trunfo na DDMX para poder conquistar o cliente, tá? Então, geralmente é assim que funciona. A gente fica à disposição para qualquer projeto em específico, para a gente poder estudar e analisar. Muitas das vezes a gente consegue encaixar com coisas que a gente já tem, para a gente não ter necessidade de partir um desenvolvimento totalmente do zero, porque isso é custoso, trabalhoso e custa muito dinheiro, tá? Então, geralmente é dessa maneira que a gente trabalha. Estamos totais à disposição para poder entender e ser parceiros nesses novos negócios mais complexos e mais específicos para o cliente de vocês. Obrigada, Luiz. Zeus, posso amarrar uma infração de um motorista em um trecho e gerar algum tipo de alerta ou mensagem de aviso? Sim. Existe a possibilidade aí, dentro do próprio rotas programadas ou dentro de áreas de interesse, eu consigo configurar coisas específicas, avisos específicos. Então, ao exemplo que ele falou ali, uma infração de um motorista dentro de um trecho, posso sim, e o alerta ele vai ser gerado desde que o hardware tem essa possibilidade. Então, se ele estiver utilizando um hardware aí que tem uma programação, que você consiga embarcar áreas dentro dele e você consiga fazer com que essas áreas atuem numa sirene ou numa mensagem de aviso, isso pode ser feito sem problema algum, tá? Ok. No sistema tem algo sobre manutenção preventiva que gera eventos? Sim, nós temos uma ferramenta exclusiva de manutenção preventiva. Acho que o Sérgio pode falar um pouquinho mais sobre ela, que ele tem um conhecimento maior, mas nós temos uma ferramenta do Fleet Monitor exclusiva para isso. Sim, a gente tem a manutenção preventiva, que é uma ferramenta que ela vai servir para gerenciar o seu veículo e vai gerando os avisos. Você, quando cria uma manutenção, por exemplo, você faz a verificação dela por quilometragem ou por orímetro, depende do tipo de máquina. Então, você pode classificar o sistema, ele pode criar a sua regra que, por exemplo, eu troco o óleo de 5.000 e 5.000 quilômetros. Eu fiz uma manutenção, meu odômetro é tal, próximo vai ser com 5.000 e eu quero ser avisado 300, 400, 100 quilômetros antes de bater aquela quilometragem, né? Então o sistema vai gerar o aviso, você vai receber por e-mail, você faz todo o controle da manutenção, se quiser, pelo sistema, onde você pode adicionar informações, adicionar OS, adicionar imagens, e vai ficar registrado, vai ficar tudo sendo gerado lá daquela forma. Beleza, Sérgio, obrigada. Zeus, eu posso determinar um alerta com velocidade limite num determinado horário local e outros sensores de atuadores? Um alerta de velocidade limite num determinado horário e local, sim, você pode configurar ele limites dentro das áreas e você pode configurar limites de horário. Agora, e outros sensores e atuadores não ficou muito claro. Você queria integrar um alerta dentro de uma verificação de sensores? Seria isso? Você pode fazer essa forma, se eu entendi a pergunta, em controle de periférico. Você pode gerar um evento, por exemplo, você está monitorando uma entrada do seu módulo.
A partir do momento que aquela entrada vai para 1 ou vai para 0, de acordo com o que você definiu, o sistema vai gerar um alerta de periférico para você, onde você vai definir qual que é a ação do aviso que você quer receber sobre aquele periférico. Um baú aberto, uma temperatura atingiu, por exemplo, você trabalha com motores que não pode atingir mais de 100 graus, e você consegue fazer essa verificação sim. Se foi essa pergunta, se eu entendi certo. Eu acho que pela sua explicação eu concordo, sim. Foi o que eu Foi entendi. isso, né? Pessoal, Você por quanto consegue tempo os fazer dados esse são armazenados? Depende do contrato. A gente tem contrato baseado em 6 meses, 1 ano, como depende do contrato, a gente nunca paga. A gente tem base de dados de 2, 4, 5 anos aí, sem problema. Vai depender muito do contrato. Tá. Ô, Sérgio, voltando lá no exemplo que você deu do sensor de temperatura, enfim, parece que é isso mesmo que a pessoa quis dizer. Ela colocou assim, ó, sensor de chuva, por exemplo. Então, eu creio que seja o seguinte: o Sérgio está com o veículo dele com o para-brisa ligado, na chuva, na velocidade tal, no perímetro tal, dá um alerta. Então, foi de fato o que a gente entendeu. Não, beleza, mas dá para fazer sim sobre os controles das entradas, né? Você pode definir entrada analógica por contador, por pulso, digital. Você faz a configuração do periférico de acordo com o periférico que você está utilizando, e o sistema fica gerenciando aquela regra que você criou. Mudança de estado, alteração de bateria, qualquer coisa. Ok. Por último, pessoal, tem uma pergunta do Diego Fagi, que é o seguinte: as soluções específicas para uma empresa que serão cobradas dessa empresa será disponibilizado para os demais clientes da base ou fica exclusivo? Isso é uma coisa comercial e contratual. Se você precisar de um desenvolvimento exclusivo, isso vai ter uma negociação comercial diferenciada. Se esse desenvolvimento puder ser compartilhado com outros clientes, isso vai ser uma negociação comercial mais aberta. Então, isso varia de acordo com cada cliente. Tá bom, então, Zeus, agradeço aí a sua resposta. Pessoal, um lembrete que o Sérgio pediu para eu poder falar: a DDMX já está no processo de homologação de alguns modelos de MDVR. Isso é uma demanda do mercado, né? Utilização do rastreador com câmeras para alguns projetos em específico, principalmente para gerenciamento de risco. Então, já está no processo, vocês podem consultar com o comercial. No futuro, à medida que avançar, a gente pode também promover um webinar sobre esse assunto. Gostaria de falar para vocês também que nós vamos lançar uma promoção, tá? Aí bem interessante com a DDMX, que é o seguinte: o Sérgio já explicou bastante para vocês, de uma forma bem esclarecedora, que nós temos o sistema gestor, que é a parte de gestão da operação, e o monitor, que é a parte do monitoramento. Então, nós vamos lançar uma promoção para vocês, que é o seguinte: o gestor, ele tem um faturamento mínimo mensal de R$300. Então, nós vamos lançar essa promoção para vocês. Para quem fechar o contrato, tá? Assinar o contrato. Assinou o contrato, já ganhou a promoção. E que esteja, obviamente, assistindo ao webinar. Então, vocês vão ter 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Então, em vez de pagar R$300, você paga 150 nos 3 primeiros meses, e vocês terão, totalmente custeado pela DDMX, uma consultoria comigo. Então, essa consultoria inicial, tá, não é uma consultoria de engenharia, de extrair biblioteca CAN do veículo, não é isso. É uma consultoria de mercado. Então, se vocês tiverem já algum projeto em vista, ou quiserem fazer um mini treinamento para entender os conceitos de telemetria, como entrar no mercado, quais os fornecedores de hardware, como que está funcionando, aí a gente vai marcar, tá? Baseado na minha agenda, eu disponibilizo essa agenda para vocês e a gente evolui aí nessa consultoria gratuita. Essa consultoria gratuita eu vou disponibilizar para vocês aproximadamente 2 horas, que eu entendo que é o suficiente para vocês entenderem e já saberem o seguinte: ó, esse ramo de telemetria, para mim, ok, posso avançar ou não, minha equipe ainda não está preparada. E aí, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Foi muito esclarecedor. E só para finalizar, Zeus, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante fazer para você, que é o seguinte: tem como integrar o sistema da DDMX com o RP de logística?
Sim, isso é possível. Isso não faz parte do que a gente apresentou hoje, tá? Isso não faz parte da plataforma do Fleet Monitor e do gestor. Isso já entra no desenvolvimento de um sistema exclusivo para o Fleet Expert. Então, aí eu precisaria ver qual o sistema, qual a tecnologia, como é que a gente vai integrar. É um projeto de desenvolvimento à parte. Ok. Beleza. Tem só mais uma aqui. A comunicação entre a plataforma e o módulo é direta ou passa por algum servidor? Não passa por nenhum servidor, é direto, tá, pessoal? Algumas empresas fazem isso, mas com a DDMX é a comunicação direta. Você gostaria de complementar, Zeus? Não, existem empresas que espelham informações. Então, assim, se vocês trabalharem com alguma empresa que espelha informação, isso pode ser feito também, tá? Não é necessidade da comunicação direta, porém nós optamos como preferencial fazer a comunicação direta para evitar aí problemas de servidores de terceiros, mirrors ou espelhos que não estão funcionando. Mas se você trabalhar já com algum servidor mirror ou com algum espelho e quiser integrar isso na nossa plataforma, isso pode ser feito também. Ok, então eu acho que você acabou respondendo a pergunta do Diego Fragi, que ele perguntou o seguinte: o sistema DDMX espelha as informações para gerenciadores de risco? Aí é possível de fazer, né? É possível, exatamente, é possível. Trazendo a demanda. Então, pessoal, tem mais um aqui, um parabéns pelo webinar. Gostaria de agradecer novamente aí a presença de todos, né? Espero que entrem em contato aí com o pessoal do comercial. Ô, Zeu, se você puder passar o slide que tem o contato, por favor. Aí, pessoal, tem aqui o e-mail, tá? E tudo, vocês podem me chamar também, tá? Pessoal que tem meu WhatsApp e tudo. Para quem não tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato também com esse comercial@ddmx.com.br. Estamos à disposição. Foi muito esclarecedor. Agradeço ao pessoal da DDMX aí pelo convite, né, de estar intermediando também esse webinar. Estou à disposição caso precisem. Sérgio, muito obrigada pela sua palestra, foi muito esclarecedora. Imagina, Zeus, Li, Luiz Guilherme e Maurício. E aí, vamos voltar em breve com outros conteúdos. E, pessoal, se inscrevam no canal do YouTube da DDMX, por gentileza. Podem ativar lá o lembrete, porque nós vamos ter outros conteúdos. Nós vamos disponibilizar, o Zeus vai subir esse webinar depois lá no canal do YouTube da DDMX. A ideia nossa é deixar o conteúdo lá, porque aí vocês podem consultar também, né? Se tiverem dúvidas, enfim. Por último, parabéns, pessoal, foi excelente apresentação, gostei muito. Também gostei bastante de participar e intermediar. Pessoal, muito obrigada. Foi uma ótima tarde junto com vocês. Obrigado a todos. Grande abraço. Luiz, gostaria de fazer algum complemento? Não, eu só um complemento final, pessoal. Se puder seguir a gente nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no LinkedIn, em breve a gente vai estar realizando mais alguns webinars, tá? Estamos estudando aí fazer um webinar em parceria com algumas empresas de hardware, então em breve a gente vai ter novidade para falar do equipamento da empresa de hardware, ele funcionando dentro do sistema da DDMX. Pode ser bem importante caso você acabe utilizando esse hardware, tá? Então, todas as novidades que a gente for lançando, novos lançamentos de integração de hardware no sistema nosso, assim que forem homologados os nossos sistemas, os equipamentos no nosso sistema, a gente vai divulgando isso nas redes sociais. Então, vocês acompanhando lá, vocês vão conseguir estar bem informado e em contato com a DDMX. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí pela tarde. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. O e-mail está na tela, o telefone também. Estamos ansiosos para poder trabalhar junto com vocês aí. Um abraço. Pessoal, muito obrigada. Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado.